Boa noite para quem já está entrando. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Quem entrou, acena para mim, está me ouvindo? Só para mim ver se meu fone está funcionando direitinho. Boa noite para quem já chegou aqui. Obrigada pela participação. Quem já chegou já vai chamando aí outras mamães, outras vovós, cuidadoras, professoras, quem mais tiver interesse em compartilhar aqui comigo um pouquinho sobre os impactos emocionais devido ao isolamento social, né? O quanto esse isolamento social tem afetado, né, influenciado nas questões emocionais da criança e do adolescente. Então, me ajuda compartilhando essa live, clica no aviãozinho aí, chama mais gente para participar. Vou dar um tempinho para mais gente chegar. Vocês estão me ouvindo? Estou preocupada para saber se vocês estão me ouvindo. Bom, tem virado rotina, né? Toda quinta-feira eu tô aqui preparando uma live para vocês. Conforme vocês têm participado aí das minhas caixinhas de perguntas, eu vou preparando a live de acordo com o tema que vocês escolhem. E na última caixinha que eu fiz, coloquei 3 temas lá para vocês escolherem. E vocês escolheram os impactos emocionais devido ao isolamento social. E aqui estamos nós, né, já preparados para iniciar essa live. Quem for chegando, peço então que ativa aí o aviãozinho, convida mais gente para participar, que com certeza será muito bem-vindo, muito rico a nossa troca aqui de experiência, né? Porque eu tenho certeza que não só eu tenho conhecimento a respeito para passar para vocês. Com certeza a experiência de vocês também é muito importante para mim. Eu quero saber também de vocês como que está sendo aí essa experiência com as crianças em casa, os filhos adolescentes. O que vocês têm feito para driblar toda essa situação, né? Que é uma situação muito delicada a qual a gente está vivendo. Havia uma expectativa de melhora e a gente percebeu que foi só uma expectativa mesmo, que as coisas voltaram né, praticamente do zero, como a gente estava lá no início do ano passado. Porém agora, né, com essa esperança aí de que dessa vez será mais rápido com a chegada da vacina, né? Assim esperamos. Mas enquanto isso não passa, enquanto a gente está vivendo essa situação de pandemia, a gente precisa sim se cuidar e falar, né? Trazer cada vez mais informações a respeito disso, informações verdadeiras, né? Para que a gente consiga passar por isso juntos.
Então, o principal motivo também dessa live é levar conhecimento para vocês e a gente trocar experiências num momento que está sendo tão difícil para todo mundo. Então, conto com a participação de vocês, tá bom? Quem for chegando, convida mais gente, envia aí o aviãozinho para que mais gente possa participar. Deixa seu comentário aqui embaixo, faça sua pergunta. E juntos aí a gente vai trocando essa experiência aí. Esperar um pouquinho para mais gente conseguir chegar, para não perder o início. Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, contextualizando um pouquinho, né, sobre o que seria a infância, o que a gente espera da adolescência, né? Por que é importante se falar dos impactos emocionais nessas duas fases específicas do desenvolvimento, né? Por que a gente precisa falar exclusivamente, especificamente, dos impactos emocionais, né, causados pelo isolamento social na vida da criança e do adolescente? Primeiro, porque sim, são uma categoria de pessoas que está sendo mais afetada com tudo isso, tá? Até mais que o adulto, e eu diria que até mais que o idoso, porque no início existia uma preocupação muito grande com relação ao idoso, né? Só que hoje a gente percebeu que eles se adaptaram, eles tiraram de letra, a família apoiou, né? Eles, a partir da resiliência que eles tanto têm, foi possível eles se adaptar a essa realidade, a nova rotina, né? A tecnologia também contribuiu bastante para que eles se adaptassem. Então, o foco mudou, né? Existia esse foco inicial com relação ao idoso, né? Que de fato sim, era um foco importante, existia sim essa preocupação e era uma preocupação legítima, mas hoje a gente percebe que quem de fato tem sido mais afetado com tudo isso são as crianças e os adolescentes. Vamos começar falando um pouquinho então das crianças. O que se espera da criança, né? Normalmente, caso não existisse toda essa situação de pandemia, a criança, ela é por sua natureza, né? Ela é inquieta, ela é curiosa, né? Ela é barulhenta, é natural dela explorar o mundo, ela se constrói a partir das relações, né? Ela se desenvolve a partir das relações. Então, as relações para a criança é muito importante, porque ela só se vê a partir do outro. Ela só se percebe no mundo, né, a partir das relações que ela constrói com as outras pessoas. Então, imagina uma criança, né, que precisa das relações, que precisa do outro para o seu desenvolvimento, que precisa do outro para a sua construção pessoal, de repente ser impedida de se relacionar, né? E mais do que isso, além de ser impedida de se relacionar, ela é impedida de sair de dentro da sua casa, né? E isso tem um impacto direto no emocional dela, porque é dela, é natural da criança, que ela quer se relacionar, ela quer brincar, ela quer ver os amigos, ela quer estar na escola, né, que já é uma outra questão também bem delicada, gerado pela pandemia, né, ela não poder ir para a escola.
E a gente defende tanto da importância do papel da escola, a gente fala tanto quanto a escola é fundamental para o desenvolvimento psicossocial da criança, não só em questões de aprendizagem, né, mas a gente já entendeu que a escola vai muito além disso. Então, de repente, a criança não pode mais para a escola, né? Então, isso também gera, traz um impacto bem severo, né, para a vida emocional da criança, o fato dela não ir para a escola, né? O brincar se tornou prejudicado porque ela começou a ter um brincar limitado, um brincar ali dentro daquelas 4 paredes. Lógico que tem casas que são maiores, tem casas com mais possibilidades, mas a maioria das crianças, né, de um modo geral, as casas não são, ainda mais hoje, tem muitas crianças que moram em apartamento, né, que hoje é muito comum ver crianças que moram em apartamento. Então imagina, né, uma criança ali sem espaço para brincar, sem espaço para que ela consiga não só brincar, mas um brincar com qualidade, né? A criança ela precisa se exercitar, gastar energia, é natural dela, é visceral da criança ser assim, ser espaçosa, né? Ser barulhenta, inquieta, curiosa. É natural da criança explorar o mundo, é natural da criança que ela explore o mundo a partir do seu corpo, né? O seu corpo precisa estar ali no ambiente, precisa estar sentindo as coisas. É nessa troca, né, que a criança ela é construída, que a criança ela se percebe no mundo, ela ela se constrói e se reconstrói, né? Por isso que é muito importante as relações para a criança, por isso que é muito importante essa troca, porque é na troca que ela se percebe, é na troca que ela se vê, é na troca que ela constrói identidade, que ela constrói personalidade, né? Que ela constrói a autoestima dela, a autoconfiança, que ela se percebe, né? E aí de repente a gente vê a criança em 4 paredes, claro que, né, como eu já disse, existe casas que são maiores, que têm condições de melhores, né, para que essa criança consiga explorar e ter uma rotina minimamente parecida com o normal, mas está longe do normal, né? Ainda assim está longe do ideal. E o ideal é que a criança ela vá para a escola, que ela tenha as suas relações com as outras crianças, com o professor. A figura do professor é importantíssima para a construção de identidade da criança, né? A criança ela se identifica com o professor e de repente ela não vê mais o professor, né? O professor está distante, o professor foi meio que substituído pelos vídeos, pelos áudios da escola, né? Porque não são todas as escolas que têm utilizado essas aulas mais dinâmicas, onde o professor aparece. Então percebe como que essa nova realidade distanciou da realidade do que seria ideal para a infância, né? E agora, pensando um pouquinho na questão do adolescente, não é muito diferente. O adolescente também, ele já está, né, ele já se encontra num período da vida dele, no período de desenvolvimento, que é bem complexo e delicado. Né? Já é um período difícil, onde ele tem que lidar com diversas adversidades, de autoconhecimento, né, de se posicionar no mundo, de saber qual que é o lugar dele no mundo, de fazer escolhas, de tomar decisões. E aí, de repente, ele é incapaz, né, ele não tem condições de se desenvolver dessa maneira, né? Por quê? Porque o ambiente não permite isso mais. Que ambiente? Os amigos, né? As relações sociais, o convívio, a troca, a relação com seus pares. O adolescente ele precisa estar em grupo,
ele precisa estar inserido num grupo, ele precisa estar inserido com pessoas da sua idade, se relacionar com pessoas da sua idade, porque assim também ele constrói identidade, ele constrói personalidade, né? Ele já é comum que ele esteja numa fase de muita confusão, né? De questões existenciais, de perturbações emocionais devido a tantas transformações que acontecem no corpo dele, que acontecem emocionalmente. Então, a convivência social também é muito importante para que se mantenha o equilíbrio nessa fase. E aí o adolescente não consegue fazer isso, ele não consegue se relacionar, e aí ele se torna escravo das telas, escravo da televisão, escravo do celular, né? E aí as consequências disso vêm depois. E não vem depois a longo prazo, vem imediatamente. A gente já está vendo as consequências disso. Né? As consequências não é a longo prazo, as consequências já chegaram, inclusive. Tanto para a infância quanto para a adolescência. E aí, qual que é o papel do adulto, né, nessa situação toda? Primeiro, que pra gente, enquanto mãe, enquanto pai, você que é cuidador, né, você precisa estar bem. Então, é importante também você fazer essa reflexão do quanto você tem se cuidado nesse momento, do quanto você tem cuidado da sua saúde mental, né, do quanto você tem nutrido de informações verdadeiras e não fica aí buscando informações que às vezes são falsas e acaba, de certa forma, atrapalhando ainda mais e prejudicando muito mais a sua saúde mental. Né? Porque você precisa estar bem, você é o pilar dessa relação. Então, minha primeira dica, né? Se nutre de informações verdadeiras, busque informações verdadeiras, né? Se cuide, existem grandes possibilidades de você estar se cuidando mesmo aí dentro da sua casa. Procure fazer coisas que você gosta, coisas que te distraia, que te deixe feliz, tenha um tempo de qualidade com você. Porque você estando bem, você vai conseguir dar conta de cuidar do seu filho, tá? Porque não tem como. Uma mãe que está desestruturada, que está desequilibrada, né, que não está bem, ela não vai exercer um cuidar de qualidade. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o exemplo do avião. O avião, quando ele passa por alguma turbulência, por alguma situação, quando ele está no ar, é óbvio, né? O que acontece? A primeira coisa que o piloto faz, né, que o copiloto fala lá, é para quê? A hora que as máscaras de oxigênio caem, que a mãe coloque primeiro e depois coloque no filho. E por quê? Nossa, mas que maldade, a mãe não vai colocar máscara de oxigênio no filho, vai colocar nela primeiro? Claro, porque se ela coloca no filho primeiro, às vezes ela não vai ter condições de colocar nela depois. E se ela não coloca nela depois, como que ela vai cuidar dessa criança? Que tá ali, cheia de medo, cheia de incerteza, né? De pavor do que pode acontecer. Tá? E a mesma coisa eu digo na realidade da pandemia. Se a mãe não se cuida, se a mãe primeiro não usa essa máscara de oxigênio, fazendo essa analogia com o avião, ela é incapaz de cuidar do filho. Então, a primeira coisa, mães, cuidem-se de vocês, né? Procure fazer coisas que vai te trazer esse equilíbrio que às vezes a gente acaba perdendo por conta de tanta coisa que a gente tem visto, né? Você estando bem, você é capaz de cuidar, você é capaz de trazer essa tranquilidade, de levar essa segurança que a criança e o adolescente está precisando. Mas mãe desequilibrada, mãe sem saúde mental, mãe cheia de medo, mãe né, toda aí fora do seu eixo, ela não cuida. Pelo contrário, ela adoece e adoece a criança e o adolescente. Tá? Então vamos se cuidar e procurem informações verdadeiras, não saiam aí buscando informações para todo lado,
porque isso só vai piorar a situação. Cuidado com os jornais aí sensacionalistas, porque isso, o que eles querem? Audiência. E essa audiência pode custar a sua saúde mental. Eles não estão preocupados não, né? Então muito cuidado, porque as informações que você vai buscar a respeito dessa situação toda que a gente está vivendo, é a mesma que o seu filho também está vendo, é a mesma que o seu filho também está absorvendo, né? Então a gente tem que também ter esse equilíbrio de saber as informações que a gente vai buscar nesse momento para a gente conseguir cuidar do nosso filho, que depende de nós, ele é vulnerável, né? Está mais vulnerável ainda. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar bem. E estar bem, sim, depende do que a gente está buscando de informação, tá? É um momento difícil? Claro que é. Só que tem pessoas, né, tem notícias que a gente vê que deixa isso muito pior do que já é, né? E que não tem necessidade, que a gente precisa de pessoas que tragam informações que nos acalme, que apague o incêndio, não que coloque mais lenha na fogueira, tá? E assim, toda a informação que você tiver nesse sentido, leve para o seu filho. Leve para o seu filho de forma consciente, de forma lúdica, da maneira que ele entenda, porque aí vai depender muito da idade da criança, mas não esconda nada, né? Não finja que está tudo bem, porque ele sabe que não está tudo bem, ele está sentindo, né? Ele sabe, inclusive mesmo que você não fale, ele sabe. Costumo falar que existe duas pessoas que sabem tudo o que acontece dentro de casa, né? Acho que eu já usei esse exemplo em outras vezes. É a criança e o cachorro. A gente não precisa falar, mas eles sabem, tá? Porque eles absorvem a energia do ambiente, eles absorvem tudo que tá se passando ali no lugar que ele mora, tá? Então, não escondam do seu filho a situação, mas ao mesmo tempo que você não deve esconder, a informação deve ser passada com muita responsabilidade, mas junto com essa informação tem que vir uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, que vai passar segurança para ela, para a criança, para o adolescente, né? E, mas eu vou mentir para ele? Claro que não. Você também tem que estar se nutrindo desse pensamento, né? De que vai passar e que vai ficar tudo bem, senão não faz sentido, né? Então, essa é a primeira orientação que eu faço, né? Segunda, na verdade. A primeira é que você se cuide enquanto adulto, que sim, é responsável pelaquela criança, por aquele adolescente. Porque você cuidado, você vai ser capaz de cuidar. E a segunda, buscar informações verdadeiras, né? Não ficar buscando informações aí para todos os lados. E levar as informações corretas para a criança, verdadeiras, de forma que ela entenda, aí vai depender da idade dela, tá? E junto com essa mensagem, junto com essa informação, então mantenha a criança atualizada, não deixa ela ficar pensando o que pode estar acontecendo, isso angustia ela, isso gera mais ansiedade, tá? Isso gera medo do que pode acontecer, porque a criança, ela vive no concreto, tá? Quem tem essa condição de abstrair, quem tem essa condição de pensar no amanhã, de pensar no que vai vir depois, é o adulto, a criança não tem. Então ela precisa que o adulto faça isso por ela. Então não deixa ela sozinha ficar pensando, ficar fantasiando, né? Fale você, converse você com ela, né? E isso é todos os dias, porque todos os dias a gente não tem uma nova informação. Todos os dias não chega uma notícia nova? Então, todos os dias você vai conversar com seu filho a respeito dessa situação que a gente está vivendo, tá? Deixe ele informado, não deixe que ele busque sozinho informação, isso é perigoso. Quando ele busca sozinho informação, ele pode ver o que ele quiser, encontrar coisas que ele não quer e inclusive coisas que não são verdades, tá? Isso vai gerar mais desespero, vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais tristeza, tá? E aí vai desencadear um monte de outros problemas que o isolamento já tem trago para a vida das crianças.
Bom, então o diálogo ele é sim uma ferramenta muito importante para esse momento, tá, de isolamento social, e é uma ferramenta acessível que todo mundo tem, né? Todo mundo é capaz de se comunicar com a criança, a gente só precisa exercer isso todos os dias. Conversar com a criança, sim, vai trazer segurança para ela vai sentir que ela está num ambiente seguro, ela vai saber o que esperar do dia seguinte, ela não vai ficar criando expectativa, ela não vai ficar fantasiando, né, uma situação pior do que já está, tá bom? Acho que a mensagem é essa. Mantenha o diálogo com seus filhos, mantenha eles atualizados da real situação, não permitam, né, que eles busquem informações sozinhos, porque isso é muito perigoso. Quando ele busca informação só por ele só, a gente não sabe o que ele vai encontrar, né? E aí até a gente conseguir desfazer essa mentira, até a gente conseguir desfazer aquilo na cabecinha dele, pode ser que seja tarde. Ele já, né, absorveu aquela informação e aquilo já gerou sim muitas coisas negativas emocionalmente. Bom, e aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre os vários problemas que já tem, né, surgido aí com esse isolamento social e que as mães têm queixado bastante, eu tenho ouvido bastante, né, a respeito disso, principalmente quando eu abro as caixinhas de perguntas aí, né, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, sempre tem mães se queixando de que, número 1, meu filho não dorme mais, tá? Então, distúrbios do sono é sim um problema, tá? Que chegou com o isolamento social. E não é difícil da gente entender por porquê, né? Primeiro, pela falta de rotina. Uma criança, para ela ter um sono saudável, um sono recuperador, que a gente fala, e não ter insônia, né? Ela precisa ter rotina, ela precisa ter minimamente ali condições de saber qual que é o horário que ela vai acordar, o horário que ela vai tomar o café, o horário que ela vai almoçar, o horário da lição, né? E eu sei que está sendo muito difícil, quase que impossível se manter uma rotina. E a consequência disso é o distúrbio do sono ou a insônia, tá? Porque o que acontece é a insônia? Excesso de preocupação. Então a criança está ali o tempo todo preocupada, o que vai acontecer, o que vai ser, quando isso vai acabar, será que eu vou pegar Covid? Será que a minha mãe vai pegar Covid? Será que meu pai vai pegar, minha avó, meus amiguinhos? Será que eu vou voltar para a escola? Né? São tudo perguntas sem resposta na cabecinha dela que acaba sim por tirar o sono dela, tá? Então uma das coisas que tem mais prejudicado a criança é o sono, é o não dormir ou o dormir pouco, tá? Então, minimamente tentem adaptar essa rotina dessa criança, né? Tentem aí trazer uma certa normalidade para o dia dela e evitem o excesso de telas. É difícil? Claro que é difícil, né? Eu não tô aqui para acusar e para proibir você de dar o celular na mão do seu filho, ainda mais no momento desse, né? Eu não seria jamais, né, falaria isso para vocês, porque eu entendo, eu também sou mãe, tá? Eu também tô passando pelas mesmas dificuldades, mas no período da noite, evitar fazer outras coisas com a criança, fazer uma roda de conversa, né? Fazer outras coisas com essa criança que não seja o celular, a televisão, pelo menos com 2 horas antes dela, que seja o horário que ela iria deitar, tá bom? Isso coisas que são tentativas, né? A gente precisa tentar, a gente precisa, né, se esforçar para trazer a normalidade, mesmo que mínima, para a vida da criança, para tentar diminuir os impactos emocionais que elas já estão
com certeza experimentando, em grau menor, em grau médio, ou até em graus mais maiores, mais graves, tá? Mas todas estão experimentando alguma questão, né, algum prejuízo emocional. Ninguém está livre, nenhuma criança. O que diferencia é o sofrimento. Tem umas crianças que sim, tem mais recurso psicológico, tem mais condições de lidar, né? E sim, o impacto é menor. Tem crianças que o impacto ali tá incomodando, mas nem tanto. Mas tem crianças que sim, estão em níveis de ansiedade, níveis de tristeza, de medo, pânico altíssimos, tá? Por conta do isolamento social. Então, manter sim, mesmo que minimamente tentar manter uma rotina para que ela tenha uma percepção de que a vida dela não mudou drasticamente, tá? Bom, eu vou responder aqui. A Nay Barreto fez um comentário. Quando eu ando de bicicleta com minha filha, à noite ela fica menos ansiosa e dorme com mais facilidade. Muito bem, é uma dica que eu ia dar também, tá? A orientação é que a gente fique dentro de casa, a orientação é que a gente não saia, né? Mas enfim, se você mora num lugar que te possibilita, que se você tem condições à noite, que tem menos pessoas na rua, você tem condições de permitir que ela faça uma atividade ali na calçada que seja, na pracinha, desde que você saiba que ali não vai ter aglomeração, que não vai ter pessoas, é a minha orientação que faça, tá? Leve sim essa criança ao ar livre, procure, lógico, horários que não tenha pessoas, que não tenha aglomeração, para também não ir contra o decreto, não ir contra as normas aí da Organização Mundial de Saúde, mas pense sim que isso vai fazer bem para o seu filho, ele sim praticar uma atividade física, porque como eu disse no início, é natural que a criança tenha muita energia, ela precisa gastar essa energia. Então, possibilite sim alguma atividade física, mesmo que seja no período noturno, né? Mas, Nay, mesmo que seja no período noturno, essa atividade, procura fazer também com uma certa distância do horário de dormir, porque senão ela vai ficar ali com a adrenalina, né? E não vai dormir do mesmo jeito, tá? Então é sim importante, é recomendado, se você tem condições de proporcionar isso, mas que também tomar o cuidado com o horário, para que isso não seja muito próximo do horário de dormir, porque senão vai atrapalhar da mesma forma como a tela, o celular, enfim. Uma outra questão que tem também incomodado, né, e preocupado muitos os pais é a questão alimentar, os distúrbios alimentares. Sim, as crianças estão comendo mais, né? Ou elas estão comendo menos, que é por conta da ansiedade. A ansiedade, ela faz isso, os extremos, né? Ou é muito ou é pouco. Então, sim, a gente tem percebido que as crianças estão passando por isso, por conta da ansiedade, está existindo sim essa questão da alimentação. Então, por isso que é importante a gente cuidar minimamente dessa rotina. É tudo uma coisa que vai se encaixando com a outra para tentar amenizar essa ansiedade dela, tá? Porque sim, pode ser um problema e pode se virar um problema maior de saúde, inclusive, né? Uma obesidade, enfim. E aí, além disso também, tem aparecido também muitas crianças desenvolvendo medo e fobias, tá? Que é por conta também do isolamento. O isolamento faz com que a criança acaba desenvolvendo medos que não existia antes, fobia que não existia antes, tá? Por conta a ansiedade também faz isso, mas está muito mais ligada à falta de informação. Quando ela não tem informação e ela acaba buscando informação sozinha, ou ela vai se alimentando de informações ou criando fantasias na cabecinha dela, aquilo se torna real para ela. E quando aquilo se torna real, o medo e a fobia também é real, tá? E aí, geralmente, esse medo
ele está muito ligado à questão de doenças, à questão de morte. Então vai ser uma criança que vai ter medo que o pai saia para trabalhar, né, que a mãe saia na rua, e aí ela vai também desenvolver uma preocupação exagerada com a higienização. Então, aonde vai, ela fica naquela preocupação se ela tá de máscara, se tem álcool em gel, né? Se ela já usou, se a mãe passou. Se o pai sai para trabalhar, já fica aquela preocupação, será que ele vai voltar? Será que não vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai pegar Covid? Né? E se os avós moram longe, já fica aquela preocupação também exagerada com os avós, né? Como será que eles estão? Será que eles estão se cuidando? Então, pode também aparecer comportamentos como esse de medos e fobias. E aí, junto com isso, aparece também manias, tá? Eu também tenho relatos, muitas mães vêm me relatando de crianças que desenvolveu manias, tá? Que é por conta da ansiedade. Eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, as informações não chegam para mim, fico ansioso, e aí uma maneira de eu aliviar essa ansiedade é com as manias. E aí pode ser inúmeras, né? Pode aparecer várias manias por conta da ansiedade. E aí, gente, começa também a aparecer questões mais graves, né? Inclusive, que é de uma ansiedade mais generalizada, né? Que é um transtorno de ansiedade mais grave, depressão, tá? Existe sim crianças que podem estar desenvolvendo aí uma depressão infantil, uma depressão na adolescência, por conta dessa questão do isolamento social. E aí, tem uma outra coisa que eu acho também que a gente precisa se preparar para o que vai acontecer, é a sua dificuldade de ressocialização. Né? As crianças, quando retomar a socialização, quando voltar para a escola, a gente vai ter um grande trabalho, os professores principalmente, de ressocializar, porque as crianças estão desaprendendo a brincar. Né? Elas estão desaprendendo a se comunicar com as crianças, porque no início ainda era comum que elas falassem por vídeo, falassem pelo WhatsApp. Hoje elas não querem mais saber, elas já estão cansadas da tecnologia. E quem fez esse sentimento, esse cansaço chegar? As aulas online. Né? As aulas online virou um terror na vida dessas crianças, então elas não querem saber mais da tecnologia. Nesse sentido de comunicação, não, lógico que elas continuam jogando, elas continuam fazendo outras coisas, né, a partir da tecnologia, mas para se comunicar, a gente percebe que isso já está se perdendo, que elas não querem mais. Né, que elas não vê a hora das aulas voltarem, porque elas querem ver, elas querem se ver, elas querem se tocar, né? E Juliane, meus bebês estão estranhando muito as pessoas e choram muito, e também estão muito mais apegados às mamães, verdade. Olha só, né? Porque ainda mais os bebês, que eles se é bebê, ele já chegou numa situação de pandemia, né? Ele já chegou num momento atípico, então, ou seja, é uma situação que pro bebê é normal não se relacionar, não receber visita, não ser pegado o tempo todo. Então, com certeza, ele vai estranhar, vai ser sim, ele vai gerar uma estranheza para ele ser tocado pelo outro, né? Se relacionar com outras pessoas, vai ser um desafio também. Obrigada pela participação, Julie. É isso mesmo. E sim, uma outra questão que também tem aparecido, que tem também incomodado e que está gerando uma preocupação, é o apego excessivo com as mães. Tá? E esse apego excessivo também é sim fruto, consequência do isolamento social, porque quem tá ali o tempo todo?
quem tá ali cuidando, exercendo o cuidado, quem tá ali atendendo as necessidades da criança o tempo todo? É a mãe. Então ela não se vê, né, longe da mãe. A criança não se percebe sem a mãe. É como se ela dependesse da mãe, e na verdade ela depende mesmo, mas é uma dependência extrema, excessiva, no sentido de que ao a mãe se distanciar, né, já vem o choro, vem a frustração, tá? É outra questão que o isolamento social também tem gerado. E assim, uma questão muito também importante que a gente precisa começar a pensar, além dessa dificuldade que a criança vai ter de se ressocializar novamente, ela vai precisar aprender a fazer tudo isso de novo, né? A criança vai precisar aprender a brincar, tá? Por que a gente tem percebido? Que quando ela tá em condições de brincar, ela se recusa, porque aquilo já não é mais atrativo para ela. Ela já vem se acostumando a essa situação, que quando ela tem a oportunidade de brincar, ela não quer. Ela não sabe mais brincar. Então isso é bem preocupante. É um desafio aí, né, tanto para os pais, para os cuidadores, mas principalmente para a escola, né? E tem também a questão, que eu acho que todo mundo já percebeu, é a questão da dificuldade de aprendizagem. A gente vai sim se deparar aí com crianças com muita dificuldade de aprendizagem. Mas não é só por conta da precarização das aulas online, é por conta do impacto emocional que o isolamento tem causado na vida dela. E esse impacto emocional vai refletir diretamente no seu processo escolar. Então, sim, a gente precisa se preparar para essa realidade que é, sim, de muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, tá? Por quê? As aulas online não são o que a gente entende que é adequado para a criança. É claro que a escola está tendo que se reinventar, os professores estão tendo que se reinventar, não é uma crítica ao professor, à escola, nada disso, tá? Mas é uma crítica ao processo, tá? Que isso não é o que a gente entende de adequado. A criança precisa de se relacionar com o professor, ela precisa de se sentir pertencente àquele espaço. E isso não é possível com as aulas online. Ela se sente ali perdida, né? Um tijolo no muro, vamos dizer assim. Ela não se percebe ali fazendo parte de um processo, tá? São aulas que, por mais que o professor tá ali fazendo o que ele pode, rebolando, dançando, né? Fazendo o máximo, trazendo o máximo de criatividade que ele pode, ainda assim ele não está sendo capaz, né, por conta da limitação de distância mesmo, né, de alcançar todas as crianças. Porque cada criança ela tem uma especificidade, ela tem uma singularidade, que isso é impossível de ser atendido nas aulas online, né? E tem uma outra questão, que é a questão das aulas serem atrativas. Então veja bem, para a criança que fica na escola ali das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, ela não está ali o tempo todo sentada na carteira olhando para o professor, né? Ela está se relacionando, ela está brincando, ela está assistindo um filme, ela está correndo no pátio, ela está esperando a hora do recreio. A hora do recreio é a hora mais esperada para a criança. E aí, de repente, ela tem que ficar ali o tempo todo sentada. Isso não é o que se espera de uma criança. A criança, mais uma vez, o que se espera dela? Que ela seja ativa, que ela seja inquieta, que ela seja barulhenta mesmo, tá? Que ela se exponha às suas vontades, que ela fale o que ela quer, né? E aí ela tá ali, não pode falar, para falar tem que apertar lá, esperar o professor autorizar que ela fale.
tá? Então isso são maneiras ali que acaba por frustrar a criança. E sim, a consequência disso vão ser, sim, cada vez a gente perceber tão logo, né? E não é tão logo assim, daqui a um tempo, não é hoje. A gente já percebe hoje com muitas crianças com dificuldade de aprendizagem e mais, sem vontade de voltar para a escola, porque elas já identificaram, é como se elas já tivessem feito essa relação com esse modelo atual de escola. Então está existindo cada vez mais esse distanciamento de a escola não é legal mais, eu não quero voltar para a escola, tá? Então assim, é um outro alerta, uma outra questão que a gente vai precisar se preparar. E quando eu falo a gente vai, eu também me coloco nesse lugar como profissional, né? Que sim, a gente vai precisar lidar com todas essas questões. E aí, o que a gente pode fazer para tentar amenizar, né, essa questão da rotina, né, para trazer mesmo que minimamente uma rotina aí para essa criança? Então, é pelo menos manter os horários, né? O horário que ela vai tomar o café, o horário do almoço, o horário da lição, porque eu sei que tem escolas, por exemplo, que a criança não precisa fazer a lição, que acho que é a realidade das escolas municipais. Que ela não precisa fazer a lição no horário que o professor está lá. Mas mesmo que não seja o horário que o professor está lá, crie você, mãe, crie você, pai, cuidador, um horário, crie o hábito, né? É importante que você crie o hábito dela fazer aquela lição dentro daquele horário, tá? Porque criança, ela implora por rotina, ela não gosta de se sentir perdida, tá? Então, crie você, não espere que a escola crie para você, não espere que o professor decida para você, né? Já que a escola não tem feito essa orientação e não tem possibilitado que seja dessa forma. Então, crie você, tá? Essa rotina. Leitura em família, né? O quanto que leitura alimenta a fantasia, alimenta a imaginação da criança, que está sendo tão prejudicada nesse momento de isolamento, né? Ela tem imaginado e fantasiado e pensado só coisas negativas. Então resgata o mundo da fantasia, resgata essa imaginação da criança, faça leituras em família com ela, né? Jogos e brincadeiras, tantos os jogos ali que ela brinque sozinho, mas o mais importante é que a família brinque junto, né? Que o pai e a mãe participem dessas brincadeiras. Isso também vai aliviar muito a ansiedade, vai aliviar muito a angústia, essa sensação de o que vai ser de amanhã, né? Muitas atividades juntos, aproveite que vocês estão aí. Não tem o que fazer, a gente está aqui trancado até domingo, não tem pra onde correr. Então aproveitem para incluir a criança nessa rotina. Vai fazer um bolo, chama a criança para fazer junto. Vai cuidar do cachorro, chama a criança para cuidar junto, né? Tudo que for possível, né? Claro, atenção sempre para a idade da criança, mas tudo que for possível e que a criança dê conta de fazer, inclua a criança, que também isso é importante. Isso gera autoconfiança, gera segurança, tá? E gera também noção de pertencimento. Então isso também é importante. E atividades físicas, né, que eu acabei já falando, respondendo ali o comentário, é sim importante. Então a minha orientação é que, se existir a possibilidade de sair com essa criança para dar uma voltinha de bicicleta, para ela brincar um pouquinho na rua, na calçada que seja, se você tiver uma área verde próxima da tua casa, que você faça assim. Isso é importante, você não está fazendo nada além do que cuidar da saúde mental do seu filho. Isso é muito importante. Bom, e aí,
já tô acabando, né? Nossa, já é 10 para as 9. Antes de acabar, eu vou dar algumas dicas para você, mãe, pai, cuidador, conseguir dar melhores condições e melhorar essa percepção que a criança tem das aulas online, tá? Para diminuir esse impacto. É uma tentativa, tá? Eu acho que a gente precisa sim fazer tentativas, porque a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai viver essa realidade. Então, a primeira dica: exerçam e pratique todos os dias muita paciência e carinho com o seu filho, tá? Porque se não tá fácil para nós que somos adultos, tá muito menos para ele. Então entenda isso, que ele não tá fazendo pirraça, ele não tá fazendo manha. Estar ali sentado na frente do computador realmente é insuportável para a criança, tá? Então exerçam sim a empatia, olhe pela perspectiva dele. Imagine se fosse vocês, se nós já fomos criança. É gostoso? Que sensação que seria você estar ali, sendo ativo, curioso, querendo explorar o mundo, né? Querendo construir coisas, e você tá ali sentado na frente do computador. Então, primeira coisa, olhe por esse lado, né? Pela perspectiva da criança. Tenha muita paciência e muito carinho nesse momento que ele estiver ali, tentando cumprir as suas atividades online. Uma outra coisa, crie o hábito de preparar o ambiente, né? Então o ambiente tem que ser agradável, não é um ambiente bagunçado, não é na cozinha, não é na sala, tá? Se ele tem o quarto dele, adapta o quarto para que ele consiga fazer essas aulas. Não tem o quarto, é no quarto da mãe? Não tem problema, mas organize o lugar, que torne aquilo atrativo, né? E gostoso para a criança ficar. Então cuide da luz, cuide da ventilação, deixe água ali para ele tá tomando, tá? Então assim, prepare o ambiente, né? Faça com que ele perceba o quanto você tá preocupado com aquele ambiente, que isso também vai gerar uma expectativa e vai aumentar a responsabilidade dele no momento que ele vai fazer a aula. E a questão do hábito, né? Então, que esse momento de aula, esse momento que ele vai estar ali se preparando para a aula, tem que ser um momento que ele vai esperar todos os dias. Então tenha o hábito de fazer sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito, tá? Porque isso acaba virando uma rotina e daqui a pouco já tá no automático. E uma outra coisa bem legal que eu pensei esses dias e que eu até fiz algumas dicas e eu coloquei no meu Instagram, é que, como eu falei, a criança espera por demais o recreio, né? Vai falando recreio. Ela espera por demais o intervalo. Então, eu não sei como funciona na escola do filho de vocês, se tem um intervalo, não tem. Nas escolas municipais eu sei que não tem. Mas, por exemplo, crie você a hora do lanche. A hora do lanche vai ser quando você terminar a lição. Ou a escola vai dar o intervalo, prepare a mesa para ele tomar o lanche, com coisas que ele gosta, que tem aí, né, que está acessível ali para a tua realidade, mas prepara, deixa ele ver o teu esforço de preparar a hora do lanche para ele. E ele vai ser muito divertido e ele vai ficar muito feliz, tá? Porque ele vai lembrar dos momentos com os amigos, do momento da hora do lanche lá na escola. Então isso vai trabalhar a lembrança afetiva dele, isso vai trazer de volta essa lembrança afetiva da escola, esse tempo que era bom e que vai voltar, se Deus quiser, daqui alguns dias.
E aí, uma outra dica é usar a tecnologia a favor dos estudos da criança. A criança sabe fazer tanta coisa no celular, mas na hora de estudar, ela não sabe usar o celular para fazer uma pesquisa, ela não sabe usar o celular para fazer uma busca, pesquisar alguma coisa que ela precise, né? Então, usa a tecnologia, ensine a criança a usar a tecnologia de forma positiva nesse momento. E aí tem a questão de pais, mães, cada um no seu quadrado. A lição tá difícil? Oriente o seu filho a buscar ajuda, a perguntar para o professor, não faça para ele. Porque senão ele vai crescer achando que a mãe vai ter que estar ali o tempo todo fazendo a lição para ele, tá? E isso é muito chato. Você já está ensinando ele, inclusive, a fazer coisas que não é lícita, né? A mãe fazer a lição para o filho, você já está mostrando coisa errada ali para ele, né? Então, cuidado com isso. Não conseguiu? Ensina ele a perguntar, tirar uma foto, mandar para o professor, tá? Ou ajude ele a fazer, mas não faça. Às vezes a gente, por ansiedade, né? A gente acaba fazendo para ele. Mas trabalha a sua ansiedade e deixa ele fazer sozinho, tá? E o mais importante, né? Fique junto, esteja junto, passa tranquilidade, passa otimismo, fale para ele o quanto ele é capaz, o quanto ele é capaz de ultrapassar essa dificuldade, quanto ele é capaz sim de cumprir com aquela tarefa, né? Trabalhe isso na criança, né? Faça com que ela sinta que sim, ela pode fazer, não é difícil, ela não precisa do professor ali o tempo todo, que ela pode, por ela mesma, dar conta. Isso também é importante. E aí, tá difícil? Mesmo com todas as dicas que eu dei, volte para a dica número 1. Paciência e carinho. Lembrando que o conteúdo da escola, né, vai ser possível ser recuperado quando tudo voltar ao normal. E vai voltar. Mas os danos emocionais, os prejuízos emocionais que esse processo, né, tá gerando na criança, esse sim pode ser irreparável. Tá? Então tenham muito cuidado com a maneira que vocês estão lidando com essa situação, né? Porque quando isso tudo passar, eu tenho certeza, né, que os professores, a escola, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, seja quem for, vai pensar em maneiras de recuperar isso, tá? Agora, o que a gente tem que pensar é que eles precisam estarem bem emocionalmente para recuperar isso. Se eles não estiverem bem emocionalmente para recuperar, vai ser mais difícil recuperar. Tá bom? Eu acho que não vai dar tempo nem de perguntas, porque eu acho que o Instagram derruba com 1 hora de live, né? Então foi isso que eu preparei. Espero que quem tenha ficado comigo até agora tenha gostado, que tenha ajudado a vocês nesse momento tão difícil. E estamos juntas, né? Estou com vocês, me proponho a estar sempre aqui conversando, trazendo informação. Vamos ver o que eu trago aí para vocês na próxima semana. Com certeza eu vou abrir a caixinha no domingo para ouvir de vocês o que mais vocês querem saber, tá? De informação. E a gente volta a se falar pela live, pelo Instagram, me mandam um direct, respondam minhas caixinhas, vamos interagindo e vamos juntas aí superar e passar por essa dificuldade. Tá bom? Eu nem vou abrir para as perguntas, mas é claro que vocês podem me mandar pelo direct, caso tenha alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar comigo a respeito do seu filho. Pode me mandar, que eu vou fazer questão de te ajudar e de te responder. Mas eu não vou abrir porque não vai dar tempo, o Instagram vai derrubar, porque a gente já tá passando de 1 hora.
Tá bom, gente? Então é isso. Eu agradeço então a participação. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.